Olá, Shine! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo, a mais um encontro nosso, numa conversa sincera com a Fran. Esses vídeos eu quero trazer para você consciência, eu quero te mostrar dores que você esteja passando que te impedem de ir para o próximo nível de uma maneira leve, mas também quero te mostrar a solução, o caminho, como você vai fazer para superar. E hoje a nossa conversa vai ser sobre o medo de se expor. Eu quero falar daquele medo que te faz se diminuir sem você nem ao menos perceber. Aquele medo que faz você deixar de ser você mesma por medo de julgamento, por medo do que os outros vão pensar sobre você. E se isso te chamou atenção, vem comigo, fica aqui que a gente vai aprofundar um pouco mais essa conversa e eu vou te dar um exercício no final para você dar uma destravada nisso. Eu poderia pegar um exemplo bem do meu passado, mas eu vou pegar o de hoje para vocês verem que isso acontece com todo mundo. Hoje eu participei de um network online e no meio da nossa conversa, do nosso encontro, veio um sentimento de pedir desculpa. E daí eu pensei sozinha, né? Mas por que eu vou pedir desculpa por eu estar falando, por estar sendo comunicativa? E logo que eu me perguntei isso, veio como se fosse a voz da minha mãe. Foi uma lembrança da voz da minha mãe. Para de ser uma matraca, menina. Se comporta. Você tem que ficar quieta, tem que ficar comportada. E daí eu, já peguei aqui a criança pelo rabo, como eu digo, e falei, não é assim não, não somos mais assim. Ser comunicativa é bom, a gente não acredita mais nisso. E por que eu tô te falando isso? Porque durante muito tempo eu tentei ser algo que eu não era exatamente por essa crença. Exatamente por ter medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão julgar. E não, a minha mãe, pecado, ela não falou isso por maldade, ela estava me educando dentro da consciência que ela tinha, entregando o melhor dela para mim. Mas aquilo dali ficou registrado em mim como se eu for comunicativa demais, se eu for falante, isso é muito feio, isso desagrada, desagrada a minha mamãe. E aquilo dali fez com que, durante muito tempo, eu lutasse contra essa minha essência, que é ser comunicativa, que é ser falante. Isso na adolescência me gerou vários comparativos, principalmente com aquelas meninas que eram mais delicadas. E eu, uma moleca, serelepe, querendo pular, virar estrelinha, jogar bola, não me preocupava nada com vaidade. Mas eu me sentia menor. Eu me sentia como se tivesse atrasada, perguntando o que tinha de errado comigo, por que eu não era daquele jeito. Talvez você esteja passando por alguma situação assim em alguma área da sua vida, no pessoal, no profissional, onde você não fala a sua opinião, pois alguém não vai gostar, onde você precisa, como se você vestisse uma armadura, uma capa assim, para você fingir ser algo que você não é, para que você não seja mal vista pelos outros. Mas você entende que o quanto você vai se moldando para caber em caixinhas que os outros dizem que é o ideal, que seria bom para você? E isso faz com que você não tenha coragem de ser você mesma, de mostrar a sua verdade. E quando a gente vem para o digital, isso se torna ainda maior, mais amplo, porque fica pensando, se eu fizer esse vídeo, o que vão pensar sobre mim? O que a minha família vai pensar? O que meus amigos vão pensar? Não, eu tenho que ser perfeita, eu não posso ter nenhum erro, nem ortográfico, nem falando. Ai, eu tenho que gesticular assim, tenho que fazer assado. E cada vez mais é como se você fosse se engessando e deixando de ser você.
E dentro de ti fica uma guerra entre o que você acha que os outros acham que você tem que ser, né? Comportamento, jeito de falar, jeito de se vestir, e aquilo que é seu, a sua essência, que torna o seu diferencial. Analisando tudo isso, o medo de se expor, de se mostrar, na verdade, ele não é um medo de estar ali, de mostrar a cara. Ele é um medo de perder o seu lugar, o seu pertencimento. É um medo de desagradar. Porque lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, talvez, só talvez, né? Você tenha aprendido que se expor não é um lugar seguro. Não é algo bom. Que alguém também pode ter falado. Ficar se achando demais, né? E aí, o que acontece? Essa criança, ela cresceu. Ela virou uma adulta. Uma adulta que acha que falar pode incomodar demais. Uma adulta que é boazinha. É boazinha para não incomodar os outros, né? Eu não posso incomodar o fulano X, o Beltrano, o Ciclano. Eu tenho que ser uma boa menina. Entende? Não tá neste medo. A raiz disso tá lá atrás. Mas aqui não é só pra gente falar sobre um problema e tal. Então, eu quero te propor um exercício. Se você puder, é claro. Se você quer a solução, fica aqui e realmente se permita. Permita estar aqui para você. Fecha seus olhos e dê aquela inspirada mais profunda do seu dia. Bem fundo e com os olhos fechados, você se permite ser guiada pela minha voz. E aí você inspira bem fundo e puxa toda a leveza, toda a segurança, a confiança. Bem fundão. E solta todo o medo, toda a resistência. E isso você faz 3 vezes. Mais uma. E vai soltando e deixando seus ombros relaxar, seu corpo também. E agora você se conecta com o seu coração, deixa vir as respostas pelo coração e não pela razão. Não é pela cabeça, é pelo coração que você vai ser guiado agora. E imagina, lembra, deixa vir na memória qual foi a última vez que você quis falar algo, quis opinar, mas se calou. Qual foi a última vez? E quando você se calou, qual foi os pensamentos que vieram? Quais foram as frases que vieram? Não incomode. Você não sabe nada, não tem que opinar. Essa menina tá se achando demais. O que vem na sua mente? O que vem na sua memória, na sua lembrança? E de quem? De quem é essa voz? Essa voz é da mamãe? É do papai? É da vovó? É do tio? É de uma professora? E agora, com essas respostas, você abre seus olhos e volta para cá. E perceba que esse medo de você se expor, de você se mostrar, ele não começou agora. Ele não é a sua identidade. A partir de hoje, você diz, isso não é mais a minha identidade. Eu percebi, eu ganhei consciência de que isso começou há muito tempo. E o medo, ele não vai embora do dia para a noite. Mas não é ele mais que vai comandar o carro da minha vida. Não é ele mais que vai estar na frente dirigindo. Sou eu que comando. Ele faz parte, mas não é ele mais que manda.
travando, ele não vai mais me travar. Hoje, nesse network que eu tive, eu poderia ter me encolhido, eu poderia ter pedido desculpas, mas aí eu lembrei que eu não sou mais aquela menininha encolhida, tentando agradar, tentando ser boazinha. Eu lembrei que eu já posso falar, eu já tenho a permissão para me expressar, eu já tenho a permissão para eu ser eu mesma. Assim como você também já tem essa permissão. Fala, eu tenho essa permissão. Eu tenho a permissão de falar, eu já posso falar. Eu já posso existir, eu já posso compartilhar a minha opinião. E lembra, não é sobre ser arrogante, é sobre você não precisar mais pedir licença para ser você. É sobre você não pedir mais permissão para poder falar. E se essa conversa fez sentido para você, deixa aqui no comentário para mim. Qual foi o maior insight para você? Qual foi a sua maior virada de chave? Curte aí o vídeo para continuar animada aqui fazendo conteúdos para vocês. Inclusive, se você quiser que eu fale sobre um tema específico, você pode deixar sugestão aqui nos comentários. Compartilhe com aquela pessoa que você sente que também está precisando desse vídeo e já começa a me acompanhar aqui no canal, se inscreve aí no canal, que eu vou amar ter você aqui comigo. Fico muito feliz de poder compartilhar meu conhecimento e fazer a diferença na sua vida. E é isso que cada vez mais eu quero aqui, que cresça a nossa comunidade com essa intenção, da gente transbordar, da gente subir de nível na nossa vida, de consciência. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Um beijão e até a próxima semana. Segunda-feira que vem estamos de volta. Tchau, tchau!